sobre essa fala do presidente Bolsonaro, que inclusive acabou comentando ela agora há pouco na live de agora, da quinta-feira, né? O presidente relembrou que já integrou partidos do bloco ao comentar a aproximação do governo federal com o Centrão. Em entrevista hoje, o presidente lembrou que já integrou partidos do bloco durante sua carreira política. Abre aspas para o presidente: Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão, eu fui do PP em metade do meu tempo, fui do PTB, fui do então PFL. No passado integrei siglas que foram extintas, como o PRB, o PPB. O PP lá atrás foi extinto, fecha aspas, disse o presidente em entrevista à rádio Banda B de Curitiba. Para Jair Bolsonaro, o termo Centrão se tornou pejorativo quando foi relacionado ao PSDB. Abre aspas novamente para o presidente. Agora nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e ficaram então rotulados, Centrão, como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá, fecha aspas, disse ele. Durante a live presidencial de hoje, o presidente também comentou sobre o assunto, ligado aí à indicação de Ciro Nogueira para a Casa Civil. Alan. Bem, Cássio, Fabiana e todos que estão nos acompanhando, a primeira coisa, eu já digo que esse tema vai ser um tema prolongado aqui no Boletim da Noite. Eu não vou falar 2 minutinhos, 3 minutinhos sobre esse tema, vamos prolongar, porque é necessário explicar em detalhes, né? A primeira coisa que precisa ser dita é: uma mera frase do presidente não pode ter o efeito "ai meu Deus", né? Escandaloso, quando você tem presidentes que ainda estão aí livres, leves e soltos, apoiando ditadores, genocidas, e não apoiaram apenas com palavras, mas com atos. Nós temos ex-presidentes que estão aí por aí andando, recebendo o seu dinheiro, meu dinheiro, depois de ter financiado ditaduras ao redor do mundo. Ponto 1. Ponto 2. Se alguém dissesse, não, mas não são só palavras, ele nomeou Ciro Gomes. Eu achei uma bosta a nomeação. Não sou presidente, não estou como presidente, não sei o que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque não estou lá. Ponto 3. É impressionante como que não se tem uma real visão do cenário político atual. Qual a real situação do cenário político atual? O Bolsonaro, ele é fruto de um movimento conservador, né? Eu estou vendo aí o pessoalzinho isentão, ou a isentolândia falando, aí, quer dizer então que conservador apoia o Centrão? Quer dizer, existe um movimento conservador no Brasil? Não, não existe. Quem são os intelectuais que alimentam o que seria um movimento conservador? Tem ali os alunos do professor Olavo, os mais próximos do professor Olavo. E quando eu falo aluno, é Rodrigo Gurgel para cima, tá? Não é Rodrigo Gurgel para baixo, não. Então você tem professor de literatura, Rodrigo Gurgel, Rafael Nogueira. Estou falando desse nível, né? Não estou falando do meu nível, que é aluno, amigo, e que não sou escritor, não sou intelectual, etc. Estou falando de gente que está num nível intelectual bem acima do meu. Graças a Deus, tenho eles como amigos e consigo aprender um pouquinho. O movimento conservador se alimenta disso? Não. Existe um movimento conservador? Não. Existe um fenômeno conservador no Brasil. Ele não está estruturado, ele não tem metas, ele não tem uma organização, ele não sabe para onde vai, ele não sabe de onde veio. É isso que é o que nós chamamos hoje de movimento conservador no Brasil. Super natural que isso aconteça. Num primeiro momento, o fenômeno ele realmente é desta maneira, né? Ou seja, ele é amorfo, ele não tem uma sede, ele não tem aulas, ele não tem curso, ele não tem formação, ele não tem metas, ele não tem etapas, ele não tem organização. Isso é super natural e estamos aqui exatamente para tentar colaborar de alguma maneira para que o movimento conservador saia de um fenômeno e vire, de fato, alguma coisa efetiva e eficaz. Assim como a esquerda tem. Algumas pessoas estão mais avançadas dentro do que seria o movimento conservador brasileiro, como é o caso do Coalizão Conservadora, o Movimento Brasil Conservador, o Movimento Conservador, que é o do Edson Salomão e do Douglas Garcia em São Paulo, que estão bem mais estruturados, organizados e não têm finalidades meramente políticas. Ou seja, eles não estão ali criando o que seria uma antessala de um partido político,
mas eles estão ali trabalhando para fazer um trabalho, para ter efeitos que vão para além da política eleitoral. Dito isso, o presidente Bolsonaro assumiu em janeiro de 2019, tentando trazer do movimento conservador para dentro do seu governo, com erros das próprias pessoas que ali estavam e perseguições, erros bem ínfimos, né? E perseguições essas inconstitucionais, como por exemplo, Abraham não pode fazer piada com Cebolinha, que é racismo. Enquanto isso, você pode apoiar tranquilamente a ditadura chinesa e nada disso é alguma tipificação penal. Né? Você pode financiar a ditadura, você pode financiar as Farc, nada disso é problema. O Abraham fazendo Cebolinha é um problema. O Ernesto perseguido inconstitucionalmente, de maneira horrorosa, desproporcional, por conseguir obter a proximidade do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com a Índia, do Brasil com Israel, e mesmo assim sendo perseguido. Tá, mas aí o presidente poderia tomar duas decisões. Ou ele cede a essas perseguições, ou ele simplesmente não cede e mantém esses dois ministros e outros tantos, como Salles e etc., e ele enfrenta esses inimigos. Quem são esses inimigos? São partidos políticos? Se fossem meramente partidos políticos, isso poderia ser contornado no Congresso Nacional se o movimento conservador tivesse pelo menos alguma coisa perto, né, do número que hoje se chama centrão para poder impor alguma coisa dentro do legislativo. Do contrário, você tem que sambar o samba do crioulo doido, tem que ficar lá naquela bosta, né, cedendo espaço para Thalíria Petroni ter voz na CCJ, decidindo por você o que é constitucional ou não dentro de uma lei. Né? Existem pessoas que votam em Thalíria Petroni e existem pessoas que ficam dormindo sobre as pessoas que votam em Thalíria Petroni. O presidente não tem o Congresso, ele entrou sozinho nessa luta, brigando, tentando manter aquilo que o elegeu, uma agenda conservadora. Ele que não é proveniente de um movimento conservador, porque esse movimento não existe, ele é um fenômeno recente. O próprio presidente Bolsonaro mudou muitas coisas na cabeça dele com relação à educação, economia, etc., exatamente por influência desse fenômeno conservador que pode um dia tornar-se um movimento. Tentou aproximar-se desse fenômeno conservador para poder fazer um governo diferente, chegou ali, deu de cara com um muro enorme no Congresso Nacional. Seria muito lindo e maravilhoso se tudo simplesmente ficasse dentro desse roteiro. Afinal de contas, o presidente tem a lei. Não. Ele não tem a lei. Mas ele tem a Constituição. Não, ele não tem a Constituição. Para piorar a situação, sendo esmagado pelo Congresso Nacional, esmagado pelos partidos políticos, ele tem a imprensa que mente, calunia, não critica o que deveria criticar, critica o que não existe. Né? Eu não vi ninguém, por exemplo, eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ter peitado, sim, a nomeação do Ramagem. Não fez. Né? Se é para criticar certos pontos e aspectos, estou aqui para falar isso. Passou-se o tempo e o roteiro ainda ficou pior. Porque agora já não é mais o legislativo, junto com a imprensa, junto com empresários, colocando o presidente contra a parede. Agora, membros do STF passam então a querer colocar o dedo na cara do presidente, ultrapassando todos os limites constitucionais do judiciário e impõe uma CPI para aproveitar as hienas do Congresso e assim, né, fazer com que haja quase que um motim anticonstitucional dentro da República para pressionar o impeachment do presidente. Por quê? Porque o presidente quer voto auditável. Numa situação como essa, o presidente acaba tendo de ceder para tentar passar o voto auditável. Alguém poderia dizer, não, mas ele não deveria de ceder em nada, absolutamente nada. E o que poderia ser feito? Eu sinceramente não sei. Se alguém disser para mim, não, o que poderia ter sido feito é passado. Mas agora, o que pode ser feito?
O que pode ser feito nesse exato momento? Eu não sei, não estou mentindo para vocês, eu não estou aqui. Inclusive eu bloqueei alguns babacas que falam assim, ele tem que manter o superchat. Superchat é, deixa eu botar no mudo, né? Então, não tem nada de preocupação com o superchat. Eu estou aqui sendo honesto e sincero, dizendo que eu não sei o que pode ser feito. Depois que você é atacado pela Câmara, pelo Senado, de modo inconstitucional, e depois você ainda recebe o fortalecimento de 1, 2, 3 ministros da Suprema Corte, inclusive rasgando a Constituição, não só contra deputado, contra tudo, mas até contra habeas corpus de um direito constitucional de se manter calado para não criar provas ou fazer com que usem provas contra si mesmo. O Brasil é um estado de exceção, nós não temos mais lei, nós não temos mais Constituição, e a única coisa que me vem à cabeça é esse trecho aqui do Stalin que eu quero mostrar para vocês e por que os revolucionários conseguem avançar tanto e as pessoas que não são revolucionárias nunca conseguem avançar. Eu coloquei no Twitter. Coloca aí, produção, por favor, na tela. Stalin ensinou isso aos revolucionários. Por isso que conquistaram tanta coisa, mesmo fundamentando-se no genocídio, na morte, no sangue. E o que ele ensinou? Ele ensinou essa frasinha que eu vou ler aqui embaixo. E a minha pergunta é, por que os que desejam a liberdade e a vida não aprendem? E esse é o texto do Stalin. Peraí, deixa eu tirar o zoom aqui. Esse é o texto do Stalin. Enfim, existem outras situações em que é necessário desdenhar o êxito tático e enfrentar conscientemente reveses e derrotas táticas para assegurar vitórias estratégicas no futuro. Assim ocorre frequentemente na guerra, quando uma das partes beligerantes, ao querer salvar os quadros do próprio exército e subtraí-los aos golpes das forças superiores do inimigo, inicia uma retirada metódica e cede sem combate cidades e regiões inteiras, com o objetivo de ganhar tempo e concentrar as forças para travar novas batalhas decisivas no futuro. Fecha aspas. Joseph Stalin. Os comunistas sabem isso aqui tatuado na alma. Eu não estou falando da menina do grelo duro que raspa metade do cabelo, deixa o cabelo debaixo do braço crescer e fica pintando de laranja, limão e rosa. Eu estou falando de José Dirceu. Dirceu soube fazer uma retirada estratégica quando perdeu as eleições. A direita não sabe. Aí quando você comenta, é passador de pano, é isso, é aquilo. Eu só posso dizer uma única coisa. Vá para a puta que o pariu. Quer debater? Debata. Quer conversar? Converse. Quer discordar? Discorde. Não me venha com argumento de puta! Dizendo que as nossas opiniões são pautadas em superchat, monetização e o cacete A4. Eu não enfrento o Google para ganhar dinheiro, idiota! Eu enfrento para garantir a liberdade, não apenas a minha. O presidente pode e deve ser criticado, nós falamos isso aqui o tempo todo. Mas naquilo que ele de fato poderia fazer e não fez, não naquilo que ele não tem como fazer. Querer criar soluções mágicas para problemas reais é coisa de gente maluca! Aí vem as soluções mágicas. E essa mídia idiota fica falando que eu defendo a intervenção militar. Eu. A mídia e os loucos que estão lá naquele inquérito inconstitucional. Vamos fazer aqui, então, um exercício dialético, não é de defesa, né? Desenhando aqui para aquelas antas que vão escrever depois qualquer coisa que eu vá falar aqui. Não estou defendendo nada do que eu vou falar aqui agora, estou fazendo um exercício dialético. Cenário 2. O Bolsonaro vai lá, peita tudo e todos, manda prender criminosos, sem conseguir obter provas materiais para que se possa corroborar utilizando-se do Código Penal, ou mesmo utilizando-se do Código Penal, consegue sobrepor, né, a força do judiciário
né, ele vai lá e toma decisões como, por exemplo, julgar pessoas ou investigar pessoas sem julgamento, como faz Alexandre de Moraes. Bolsonaro faz isso, começa a prender um, começa a prender dois, e aí descobre mais crimes e mais crimes, mas desde o início ele começou ali querendo prender e investigar pessoas sem que haja uma ação judicial, né, sem respeitar o ordenamento jurídico, e as pessoas começam a ser presas, criminoso preso aqui, criminoso preso ali, e pega até pedófilo, pega isso, pega aquilo outro. A situação fica tão grave que o Bolsonaro precisa ser socorrido pelas Forças Armadas. Aí o Bolsonaro vai lá e é socorrido pelas Forças Armadas numa tentativa de querer salvar o Brasil. O que acontece com a ONU? A ONU vai deixar o Brasil ter relações internacionais com outros países? Quem está à frente dos direitos humanos na ONU é Michelle Bachelet, amiga do Dirceu. Junto com ele, ajudou a criar o Foro de São Paulo, junto com Lula e Fidel Castro. O Brasil vai continuar tendo boas relações com a União Europeia? O Brasil vai continuar mantendo o acordo que teve o Mercosul e a União Europeia? Os países do Mercosul vão forçar para que o presidente Bolsonaro seja expulso, o Brasil seja expulso do Mercosul? Se a ONU quiser punir o Brasil perde o SWIFT. Se o Brasil perder o SWIFT, ele fica no SWIFT de quem? Da Rússia. Só a Rússia tem um SWIFT diferente. O outro é controlado pela ONU. O único país que pode enfrentar a ONU sem receber essas sanções é os Estados Unidos da América, porque cedeu território para a ONU em Nova York. Aprenda uma coisa. Quando você tem pó e pedra, não adianta ficar criando estratégias de guerra, de fuzis e jatos. MiG-29, F-15, F-14, porta-avião. Não adianta, isso aí tá na tua cabeça. Você tá desenhando e brincando, você só tem pó e pedra. E digo mais, há uma responsabilidade que o brasileiro precisa aprender, está aprendendo aos poucos com as manifestações, etc., que é uma responsabilidade que está muito, muito, muito antes e depois da política eleitoral. É o esclarecimento como, enquanto o presidente tiver que explicar isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Enquanto o presidente ainda precisa explicar isso aqui, ó, 20h35, foi o minuto que ele explicou isso aqui. Deixa eu colocar no 20h35 aqui. Muito bem. Coloca na tela aí, produção, para mim, por favor. O presidente ainda tem que explicar isso aqui, ó. É igual eu quero perguntar para você. O pessoal está reclamando do preço do gás da cozinha. Sim, tá lá. Você sabe quanto... Preço do gás da cozinha. Preço do gás da cozinha. Sim, tem eleitor que está desesperado com o preço do gás da cozinha. E ele tem razão de estar desesperado com o preço do gás da cozinha. Ele foi educado. Deixa na tela, tá? Essa imagem aí, produção, por favor. Ele foi educado a aprender que esses problemas são solucionados e criados apenas pelo Estado, e o Estado é apenas o governo federal. Ou seja, o governo é o Estado, se tem problema, a culpa é do governo. Aí o presidente tem que explicar. Quanto custa um gás de cozinha lá na origem? Lá na origem, tá? Sai a R$44. Você sabe quanto é o imposto federal no gás de cozinha? 0. Daqui a pouco vão dizer que o presidente fez o símbolo, né, do ok lá do Felipe Martins, que vai ser o zero, fez o 0. Vão dizer que o presidente fez o sinal de como é que é? Supremacista branco. Mas vamos lá. Aí ele fala que é 0. Estou falando para você, gás de cozinha, imposto federal, 0. Eu zerei isso, foi esse ano? Foi esse ano. Eu pergunto para você, você sabe quanto é o ICMS do gás de cozinha? Procura saber. E aí? Aquele seu amigo que não tá assistindo live nenhuma, que não tem noção nenhuma do que tá acontecendo no Twitter, que não tem noção nenhuma do que é hashtag e que tá boladaço com o preço do gás da cozinha, ele sabe o preço do ICMS do Estado. Quanto que o Estado dele tá ganhando em cima do preço do botijão de gás? Da onde vem o gás de cozinha? Se está longe, está perto, onde você mora? Justifica o preço do frete? Justifica a margem de lucro do revendedor na ponta da linha? Muito bem.
Essas são as perguntas que o presidente tem que esclarecer, porque sim, existem eleitores que não têm noção nenhuma do que está acontecendo com o Brasil. Não sabem o quanto nós já financiamos as Farc, não sabem o quanto nós já financiamos narcoditaduras, e realmente a preocupação dele é aquela preocupação mais próxima. Ele trabalha duro, ele pega o dinheirinho dele, vai comprar o gás de cozinha, e ele não tem ideia que o ICMS do Estado é quem está ferrando o preço do gás da cozinha. E quando sobe, não é por causa do dinheiro do imposto que seria cobrado federal, que foi zerado. Diante de todo esse cenário, o presidente precisa sobreviver, essa é real. E não só ele, pelo contrário. Hoje, todos nós que temos alguma consciência política no Brasil, precisamos temer e cuidar para não sermos presos sem nenhuma lei que diga por que nós estamos sendo presos. Isso aconteceu com Oswaldo Eustáquio, isso aconteceu com a Sarah Winter, isso aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Um membro da Suprema Corte foi quem falou que era para abrir uma CPI e que não era para investigar nenhum governador, nenhum prefeito, apenas o governo federal, sendo que já se foi mais do que comprovado que não há nenhuma ilegalidade, nenhuma materialidade para impeachment algum. E mais, que vão enterrar o voto impresso auditável. Ah, Alan, mas ele vai ceder e não vai ganhar nada. Isso é futurismo. Você pode estar certo. Você pode estar absolutamente certo. O presidente não vai conseguir nada. Mas ele não tem outra opção. Ou ele tenta enfrentar toda essa situação e é retirado, aspas, de forma constitucional por meio do impeachment, com muitas aspas. E aí depois eu e você vamos ficar chupando o dedo, vendo o Brasil chegar muito perto da Argentina, muito perto da Venezuela e até mesmo de Cuba, onde manifestações em todo o país duram 2 dias. Porque depois todos os jornalistas são presos, todos os manifestantes tomam porrada, tiro, e não é com arma de bala de borracha. E aí a única solução é sair de barco para tentar encontrar um país livre. Bem, depois disso eu quero ouvir meus amigos aí. Era isso que eu tinha para falar.